Boa tarde, Brasil. Boa tarde, mundo. Tudo bom, gente? Como que vocês estão? O vídeo de hoje talvez seja um pouco diferente. Hoje não vai ter indicação. Hoje vai ter conversa. Recentemente, talvez vocês tenham visto, alguns booktubers publicaram alguns vídeos comentando sobre a descriticalização do BookTok, ou das bookredes no geral, que é o conceito de todas as pessoas estarem lendo as mesmas coisas e a partir disso estarem pensando as mesmas coisas e não desenvolverem um senso crítico. Serem sempre essas mesmas leituras mais bobas, mais leves, mais rasas, que não fazem a gente refletir, que de alguma forma não agregam a gente como leitor, contribuindo assim para a descriticalização do leitor, tornando a gente cada vez menos crítico quanto às leituras e fazendo com que a gente consuma cada vez mais livros parecidos. Eu vou deixar aqui na descrição o link para os outros vídeos, dos outros booktubers que eu assisti, em que eles comentavam sobre o assunto e davam a opinião deles. E assim, não é sempre que a gente precisa ter necessariamente uma opinião sobre tudo, mas sobre esse assunto eu acho pertinente vir aqui, pontuar o que eu penso também, porque, querendo ou não, tem tudo a ver comigo que sou influencer literário, com você que é leitor e conosco como um todo. Então, caso vocês queiram ver a opinião desses outros influencers, depois vocês assistam o vídeo do Alec eu achei assim muito pertinente. Ele levantou alguns outros tópicos que surgem com essa conversa. E eu achei bem interessante assim a gente trazer esse debate, o vídeo da garota que publicou e que falou sobre isso pela primeira vez. Eu achei assim fundamental a gente trazer, porque por mais que a gente possa concordar ou discordar, é algo que eu acho que a gente tem que debater e tem que refletir. Antes de eu prosseguir e apontar as minhas opiniões sobre esse assunto, eu peço que você se inscreva aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, para que meu canal possa crescer e alcançar mais pessoas, e principalmente esse vídeo, deixar o like, hypar, me acompanhar também nas outras redes sociais, TikTok, Instagram, Estante Cósmica está em todas elas, e o link para cada uma vai estar aqui na descrição. E convido vocês também a fazer parte do clube de membros do canal, que é um jeito de você apoiar financeiramente meu trabalho aqui no YouTube para que eu possa continuar me sustentando com isso. No Catarse você encontra, os níveis de apoio, e aí você tem direito a participar de um grupo de bate-papo, em que eu tô lá. Tem leituras coletivas, tem sorteios. Não esqueçam de dar uma olhadinha depois, o link para saber mais vai estar na tela e vai estar na descrição. Bom, nós, como leitores, quando a gente pensa em literatura, a gente entende, ou pelo menos deveria, que é algo subjetivo. É algo pessoal, que vai ser uma experiência diferente para cada pessoa. Então é natural que a gente tenha opiniões diversas, que goste de coisas diversas, e que tenha que lidar com pessoas que tenham gostos diferentes do nosso, que falem mal de um livro que a gente gosta, ou que falem bem de um livro que a gente detesta. Isso é natural, o livro vai impactar cada pessoa de uma forma diferente, e a partir também do momento que a gente não aceita uma opinião diferente da nossa, o problema tá na gente. Mesmo quando é um livro que a gente ama, a gente tem que conseguir respeitar opiniões diferentes da nossa e também tá aberto a receber críticas sobre aquele livro, Mesmo que seja um livro que a gente considera perfeito, ele pode sim ter seus pontos negativos. E tá, a partir de você se formar um leitor e começar a consumir livros, você vai entender o que você gosta. E é completamente normal você querer focar naquilo que você gosta, ler leituras que te tragam prazer, até porque livro é uma mídia de entretenimento. Mas a gente tem que evitar ao máximo ficar preso, ficar limitado dentro dessa bolha. Experimentar coisas novas e buscar sair da nossa zona de conforto, mesmo na literatura, é fundamental, não somente na literatura, mas em qualquer aspecto da nossa vida. Indo pro lado das redes sociais, o algoritmo ele vai entender aquilo que você gosta de consumir e vai passar a te indicar só aquele tipo de coisa. É até meio chato, quando você curte, um vídeo de cachorrinho, vai começar a aparecer vários de cachorrinho. Então, se você curtir um vídeo de livro de romance, vai aparecer vários vídeos de livros de romance. E se a gente não para pra pensar e perceber que a gente tá preso em uma bolha de uma mesma coisa, a gente, de certa forma, acaba se alienando em meio a tanto conteúdo de massa que vai sendo entregue, assim, bombardeado na gente, de um mercado que não tá disposto a se abrir também a novos tipos de leitura que, por exemplo, não viralizam. Isso é claro porque a gente está inserido em um sistema capitalista. Obviamente, se as editoras veem que um tipo de livro vai bombar, viralizar, eles vão focar naquilo. E assim como o TikTok, a gente também não pode culpabilizar os influenciadores por estarem sempre falando dos mesmos livros, até porque eles trabalham com isso, Ninguém quer ficar flopado, ninguém quer ficar sem receber dinheiro, a gente depende disso. Então, se tá aparecendo sempre aquelas mesmas pessoas indicando aqueles mesmos livros, é porque é o que viraliza. E a gente sabe disso, que é muito difícil você conseguir furar a bolha com livros que não são tão conhecidos, ou quando você não é um influenciador que viraliza tanto. Então, como que a gente faz para parar de ver sempre as mesmas pessoas mostrando os mesmos livros, o mesmo tipo de conteúdo, procurando outras coisas? É aí que a gente tem que furar não só a nossa bolha de leitura, mas também a nossa bolha do que a gente tá consumindo. Muita gente que reclama que, todo mundo tá lendo os mesmos livros, mas
Que todo mundo é esse? Não tem como outro conteúdo, outro influenciador ou outro livro viralizar se a gente não tá disposto a assistir outro livro, outro conteúdo, outro influenciador. Porque o mercado entende que isso funciona, porque o algoritmo entende que isso funciona, então cabe a gente, como leitor, fazer isso parar de funcionar. É a gente que tem que tomar uma atitude e engajar vídeos de outros influenciadores, vídeos de outros livros, e não por uma questão de, eu tenho que ser diferente das outras pessoas, não posso ler os mesmos livros, mas sim por uma questão de você realmente sair da sua zona de conforto literária, experimentar coisas novas e descobrir coisas novas. Todo livro realmente é parecido? Ou é a gente que tá sempre vendo os mesmos tipos de livros? Uma coisa que eu prezo é que todo mundo tem que ser pelo menos um pouquinho eclético. Eu acho que tanto quem lê só farofa tem que sair da bolha, quem lê só clássico também tem muito que sair da bolha, fala que contemporâneo é ruim, que livro atual não tem a mesma importância, e todo livro vai agregar alguma coisa. Você só tem que estar aberto a descobrir coisas novas. Às vezes, a gente lê um livro de ficção científica e não entendeu, achou muito complexo, então pensa, ficção científica não é pra mim. Mas não é só aquela ficção científica que não deu certo, tem muitas outras de jeito tão diferentes. A gente vai encontrar alguma coisa que vai nos agradar, sabe? A gente nunca vai saber se a gente realmente gosta ou não de ficção científica se a gente não experimentar. Muitas vezes a gente perde de ler uma história incrível por ter preconceito com aquele gênero, com aquele tipo de escrita, por achar que vai ter dificuldade. A gente tem que reconhecer que é um pouco limitante mesmo você não se aventurar a ler livros diferentes. Isso porque eu nem tô chegando no ponto de você tá lendo livros de autores não brancos, tá lendo livros de outros países, né, fora do eixo Estados Unidos, Inglaterra, você tá lendo livros de autoras mulheres. Tem esses outros pontos também, mas eu tô ainda no mais básico, que é só intercalar suas leituras. A gente tem que buscar um equilíbrio. Claro que tudo depende da questão social em que a gente tá enxergando. Pode ter uma pessoa que, por exemplo, tem uma rotina tão exaustiva, sei lá, trabalhar, estudar, ficar o dia inteiro fora, que quando chega em casa, só que ela é uma leitura tão leve, vai ser mais prazerosa e vai ser super tranquila de ler. Então são recortes que a gente tem que fazer. E eu não digo que a gente tem que se aventurar em coisas diferentes por uma questão de escalada intelectual da literatura, que você vai aqui de um livro farofa para um livro nacional, para um livro de ficção científica, para um livro clássico, para um livro de não ficção, de economia, ou pelo amor de Deus, nem tudo tem que virar um TCC. Não é todo livro que precisa te fazer crescer intelectualmente, que vai te tornar um culto, que vai te tornar mais inteligente. Essas pessoas que pregam que a gente precisa aprimorar o nosso gosto literário para crescer intelectualmente, tá invalidando a leitura dos outros só porque gosta de um gênero diferente, que não é tão cabeça, tão culto quanto que você lê. É um pensamento tão elitista, sabe? Se sentir superior, sentir que você vai alcançar um outro nível dependendo do livro que você tá lendo. Eu acredito sim que a gente tem que variar nossas leituras para conhecer coisas novas, para desenvolver nossa empatia, para melhorar a nossa interpretação de texto, mas em nenhum momento para você ser uma pessoa melhor que as outras, para você ser uma pessoa mais intelectual que as outras. Esse pensamento é de uma pobreza espiritual extrema. Você percebe que tá assim, a um passo de chegar naquelas pessoas que falam que ficção não é leitura de verdade, porque você só tá lendo mentira. Do que adianta você ler um livro se você não vai estar lendo algo que vai te agregar cientificamente, sabe? Um livro, sei lá, financeiro. Aí você vai ver essas pessoas não lerem nenhum livro por ano. E é bizarro o quanto a gente cobra muito mais isso aqui no meio literário. Eu, por exemplo, nunca conheci uma pessoa que só ouve música clássica e que vem julgar o meu gosto musical, que é mais eclético, assim, de inferior, só porque ela tá ouvindo música clássica. Ou, por exemplo, uma pessoa que só assiste filmes clássicos e acha todos os filmes contemporâneos inferiores. Tá, tem um pouquinho de gente que é assim sim, esses cinéfilos chatos, mas não é esse o ponto. O leitor não tem obrigação de seguir esse caminho de ir evoluindo o seu gênero de consumo literário. Novamente, o livro é uma mídia de entretenimento. Ele não é um meio para você desenvolver senso crítico e intelectualidade. Você não precisa crescer no seu nível de leitura. E principalmente essas pessoas que prezam isso, elas não enxergam o quanto a leitura farofa e rasa tem críticas, debates e reflexões sobre tantos assuntos que às vezes fazem muito mais sentido com a nossa realidade até que alguns livros clássicos. O livro A Hipótese do Amor, por exemplo, ele tá falando ali da inferiorização da mulher no meio acadêmico, no meio científico. Essa é uma grande falha que a gente tá tendo atualmente na comunidade literária, que é descredibilizar a leitura do próximo, e não só pelo gênero que lê, mas também pelo modo que lê. Se você ouvir audiolivro, por exemplo, você não tá lendo de verdade. É claro que existe uma grande diferença nos processos cerebrais envolvidos na leitura com os olhos e você escutar um audiolivro, mas você tá imaginando a história do mesmo jeito.
você tá consumindo aquela literatura que a pessoa escreveu do mesmo jeito. A pessoa, quando tá falando isso, não tá levando em consideração quem tem alguma deficiência visual, baixa visão, qualquer coisa que a dificulte de ler em um livro físico ou e-book, ou quem tem dislexia, ou quem tem alguma dificuldade de concentração. As pessoas no Twitter, no Threads, tá falando, fazendo até de quem lê no Kindle, dizendo que quem lê e-book não tem a mesma experiência de quem lê no papel. Gente, vocês estão loucos? Que é isso? Que extrema necessidade é essa de mostrar que você lê melhor, você lê certo, você lê mais? A leitura tem que ser um momento de prazer. Claro que a gente vai absorver alguma coisa, a gente vai conhecer coisas novas, a gente vai se tornar mais empático por estar vivendo uma vida diferente da nossa, de um ponto de vista diferente do nosso, mas da onde vocês tiraram que a gente precisa ler livros cada vez mais difíceis pra se tornar um leitor melhor? Não faz sentido, tem gente que quer sempre ler as mesmas coisas, e quer sempre ler romance e fantasia, porque é o que ela gosta. Aí você vai ver no livro que ela lê, tá falando sobre corrupção, tá falando sobre autoritarismo, tá falando sobre revolução. Não é porque é um livro mercadológico, né, é um livro que tem aquela escrita mais informal, que ele vai ser um livro pobre, que vai ser um livro que não vai te agregar em nada. A gente tem que estar apto a reconhecer que toda leitura é válida, gente, não só no quesito de, você tá lendo, então tá bom. Não, todo livro vai ter uma coisa que a gente vai poder extrair. Claro que assim, tem livros e livros, né? Você pode vir falar, tem aqueles livros hot que são escritos por ghostwriter, que não são nem aprofundados nos personagens e só tem, né, o lepo-lepo. Não sei, eu sei que já vi muito livro hot que fala de coisas assim, fortes, pesadíssimas, que falam sobre, por exemplo, abuso em relacionamento, que falam sobre suicídio, que falam sobre uso de drogas, que falam sobre diversos outros tópicos. Esses aí que você está comentando que são escritos por ghostwriter e que é publicado um por mês e que só tem lepo-lepo, eu ainda não consumi, então não vou poder estar dando minha opinião. Inclusive, falando sobre dar opinião, gente, pelo amor de Deus, continuem essa conversa comigo nos comentários. Aqui eu não quero que seja um monólogo, eu quero que vocês falem o que vocês pensam sobre isso também. Qual que é o ponto de vista de vocês, aonde vocês concordam, aonde vocês discordam, esse debate tem que continuar. Voltando pro assunto, né? O mercado editorial tá ficando cada vez mais superficial, apostando nas mesmas coisas que já fizeram sucesso antes e não dando espaço para coisas que fogem dessa mesmice. Inclusive tem o curso Vida do Livro, que ele fala sobre tudo do mercado editorial, bastidores, sobre publicação de livros, sobre processo de escrita, sobre o meio literário como um todo, sabe? Sobre a venda, sobre os influenciadores. Esse curso é muito completo, ele tá com as vagas abertas agora e eu tenho um cupom de desconto para ele que eu vou deixar na tela e na descrição também o link, né, para você já se inscrever. Vale muito a pena, tem várias aulas com pessoas assim renomadas do meio e tem um certificado no final. Isso até se enquadra nesse assunto, né, pra gente poder se inteirar mais sobre todas essas problemáticas que a gente encontra no meio editorial. Outro ponto que me incomoda, que de certa forma tem a ver com isso. Quando algum leitor comenta assim, eu só acompanho este único influenciador literário. Pra mim, essa pessoa é a única original, essa pessoa é a única que fala de não sei o que. Cara, sei lá, tem mais de 1000 influenciadores no Brasil. Você acha mesmo que essa pessoa é a única original? Claro que cada um tem a sua rotina, não tem como ficar acompanhando vários influencers e não sei o quê. Mas por quê você acha isso, sabe? Você consegue perceber que você tá vendo tudo da perspectiva daquela pessoa de acordo com as vivências que ela tem? Se fosse, às vezes, uma influenciadora que é mulher, negra e que é da periferia, ela poderia ter uma visão diferente? E que ela também seria original? Repara assim, que eu não tenho absolutamente nada contra você que assiste somente uma pessoa, ou principalmente essa pessoa que está sendo assistida. Mas quando a gente faz isso, a gente tá vendo tudo pelo ponto de vista único. E falando essa frase pela 10ª vez aqui nesse vídeo, é essencial que a gente fure a nossa bolha tanto de leitura quanto de conteúdo literário, de produtores de conteúdo literário também. Tem tantos produtores por aí, eles vão sim indicar livros diferentes, de maneiras diferentes. E aquelas pessoas que falam, saudades quantos bookheads, era só indicar livros, não ter que problematizar tudo, não ter que racializar tudo. Pra que você tá lendo então? Quando você lê, o livro não tem pelo menos alguma coisa que te faça questionar o mundo que tá ao seu redor? Justamente, a gente tem sim que problematizar tudo e racializar tudo. A falta de racialização já acontece o tempo inteiro, então assim, a pessoa tem que estar em um meio muito privilegiado pra não querer questionar e problematizar as coisas, até mesmo as leituras. Enfim, gente, eu acho que é isso que eu tinha pra conversar com vocês hoje, sabe? Nesse vídeo, mas nos comentários a gente vai conversar mais. Saiam da bolha, experimentem coisas novas e não para vocês se tornarem mais intelectuais, mas sim para vocês encontrarem outros livros favoritos em gêneros, livros que vocês não imaginassem que fossem gostar. Nem
Nem todo livro diferente vai ser aquela coisa cabeça que vai demandar tanto do nosso cérebro, mas esses livros são bons também. Lê de tudo, é sempre bom experimentar de tudo. Ô, gente, não querendo julgar ninguém, mas eu já vi algumas pessoas lá no TikTok falando que simplesmente não conseguem ler livros que não sejam escritos em primeira pessoa. Tipo assim, tem que ser aquele livro escrito, ai, eu levantei da cama, aí eu troquei de roupa. Se for assim, ela levantou da cama, ela trocou de roupa, já não tem como. Aí já acho demais também. Mas, né, e se você não quiser se aventurar e também continuar sempre lendo o mesmo gênero, tudo bem também. O que a gente não pode fazer é excluir leitores, de estimular a leitura de outras pessoas. Isso a gente tem que fazer o contrário, aliás. Leia assim só romance pro resto da vida, leia assim só fantasia pro resto da vida se você quiser, mas nunca deixe de ler, nunca deixe de variar, né? Porque dentro do mesmo gênero tem várias coisas diferentes. E deem chances para outros book influencers, tá? Assistam vídeos de pessoas que vocês não assistiram, pessoas que não viralizam quanto aquelas mesmas de sempre. Vamos aos pouquinhos nesse exercício de sair da nossa própria bolha, da nossa zona de conforto. Esse é um recado para todos nós, leitores, vocês que estão me assistindo, e eu também. É uma coisa que a gente tem que estar exercendo sempre. E não fomentem ódio contra outras pessoas. Isso pode parecer bem simples, bem básico, mas não é todo mundo que tem essa consciência. Não é todo mundo que exerce, né, esse tópico importante, que é não destilar ódio pelo demais, pelo coleguinha. É isso, vamos continuar essa discussão aqui pelos comentários. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que de alguma forma eu possa ter trazido pelo menos alguma coisa que seja relevante. E até o próximo vídeo.